Oi, vocês estão me ouvindo? Acena aí para mim para saber se vocês estão me ouvindo. Coloca um ok, vocês estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Aí, Pedro, valeu, obrigada. Oi, boa noite a todos vocês. Vou segurar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui. Estou muito feliz, pessoal. Um grande dia que o Senhor fez para todos nós. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem feito, compartilhar daquilo que eu tenho vivido um pouco. E o tema de hoje, eu não consegui, gente, colocar o tema aqui na live, porque é minha primeira live e é com muita alegria que eu tô aqui. A insegurança destrói a confiança. Esse é o tema de hoje. Um abraço, Pedro. Manda um beijo aí para Milene. É uma alegria muito grande. Já são 22, então vamos honrar quem chegou e vamos começar. Antes de começar a falar um pouco sobre insegurança, sobre confiança, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês que estão aí. O que faz você se sentir confiante? Essa é a primeira pergunta. Oi, Bel, tudo bem? A Bel entrou. Acabou de começar. Então você pegou o comecinho. Então a pergunta é, eu vou refazer a pergunta que a Bel entrou aí. O que faz você se sentir confiante? Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém ousa responder aí? O que faz você se sentir confiante? Alguém arrisca? Parei um pouco para pensar sobre isso, enquanto vocês pensam aí. É, E confiança também, conhecer o assunto, o Pedro colocou ali. É isso aí, também. Né? No caso, para nós que falamos, né, sobre a palavra de Deus, que falamos sobre assuntos específicos, como Pedro é da engenharia, eu sou da área contábil, conhecer o assunto é tudo para você estar confiante para falar, né? Mas eu digo também, não só na questão da exposição, a confiança num contexto geral, que nós precisamos para ser confiantes, estar confiantes, independentemente da situação que a gente venha enfrentar aí o que a gente precisa. E por que que eu trouxe esse assunto? Vou abrir um pouco para vocês. Aí estão me ouvindo bem, né? Que esse microfone aqui é a primeira vez que eu estou testando ele. O que faz a gente, o que levou eu a trazer esse assunto aqui para vocês? Durante muito tempo, eu cheguei à conclusão que eu vesti muitas máscaras na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, quem me conhece sabe. Eu gosto de falar bastante, isso é de família. E, porém, quando eu tinha a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu sempre achava que o outro era melhor do que eu, né? Era uma insegurança que eu tinha. Na minha igreja, às vezes acontecia de fazer alguns eventos de mulheres, eu sempre indicava as pessoas. Eu nunca falava sobre mim, olha, eu posso ir, eu quero. Alguém falava, precisa de alguém aqui para trazer algum conteúdo, uma palavra, seja que, a Adriana, a fulana, a ciclana. Eu sempre me ausentava disso. É uma insegurança tremenda. E para quem não sabe, a insegurança, ela é um efeito colateral aí do medo, tá? Então, tudo isso causa insegurança. E eu trouxe aqui, ó, o significado ao pé da letra do que é insegurança. O que que é insegurança? A insegurança é um estado emocional caracterizado pela falta de confiança em si mesmo, olha, falta de confiança em si mesmo e em sua capacidade. É uma sensação de incerteza e instabilidade capaz de afetar várias áreas da sua vida. E também a insegurança ela causa altos níveis de estresse, ansiedade e autocrítica. E o que pegava muito comigo era a questão da autocrítica.
Poderia sim estar insegura, eu vou falar no passado, porque essa era a antiga Eliane. Em nome de Jesus, eu já profetizo que hoje está aqui uma nova mulher. E era um senso de autocrítica muito grande na minha vida. Eu sempre exigi muito de mim. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho um perfil planejador. Eu sou muito operacional, mas eu tenho um perfil planejador. E tudo eu queria, não queria que nada saísse do controle, tudo fosse exatamente do jeito que eu planejei. Uma viagem, quantas viagens eu estraguei, porque fomos viajar e saía do controle do que eu tinha programado, eu acabava com a viagem, me estressava, me irritava, enfim. E isso era uma autocrítica que eu tinha. Alguém se identifica aí com essa autocrítica? Eu era assim. E a constante preocupação com o julgamento dos outros também era uma outra coisa que me causava. Isso aí é um efeito colateral da insegurança, tá? A constante preocupação com o julgamento dos outros e a sensação de inadequação. Ela pode levar, tudo isso que eu tô falando para vocês, pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Então, olha para vocês verem assim o quanto é sério essa questão da insegurança. E como eu falei, eu tinha muito isso. Então, eu vestia algumas máscaras. Eu tinha que fazer alguma coisa, até não dizia não, assim. Eu encarava, ia com medo, ia tremendo, suando, mas eu estava insegura, eu sempre estava num desconforto muito grande, tá? E como sei que sou inseguro? Né? Quais são o que leva você a entender que você é uma pessoa insegura, né? Muitas vezes você tem situações em que você tem que tomar decisões que vão mudar a sua história, vão mudar a sua jornada e você fica, mas será? Acho que é da minha cabeça. Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E o mais, ele não sai da nossa boca. Então, é uma incerteza muito grande. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 1, do 6 ao 8, fala assim: é um contexto, tá, de pedir sabedoria, mas eu vou trazer só para ficar claro para vocês entenderem. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça o quê? A sabedoria. Pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável. Então, a insegurança, o que que ela causa? Ela causa a dúvida. E quando você duvida e fica, mas e se? Mas será que é para mim? Ai, mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Você vai entrar nesse estágio, né, de insegurança e automaticamente vem a dúvida e tudo isso vai te paralisando. Que era o que acontecia muito comigo, né, de paralisar, de suar frio, de estar extremamente numa situação assim de dizer não, eu não quero, eu não vou, porque e se eu passar vergonha e o que os outros vão falar? Hoje eu entendi que não importa aquilo, quem eu sou, não importa quem eu sou. O que importa é a mensagem que eu carrego. Então isso é muito intenso, saber que o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Isso fez muito sentido para mim. E a partir do momento que eu tive essa consciência, eu falei, não, chega, eu vou dar um basta nisso. Eu vou começar a compartilhar com as pessoas tudo aquilo que possa abençoar a vida delas, né? Claro, a primeira palavra de Deus. Até hoje eu estava conversando muito com a Lu tá aí na live aí, dá um oi aí, Lu. A Lu tá aí na live. Travou aí? Ah, não, alô. Dá um oi aí, Lu. Então, e eu estava comentando hoje, Calu, não é, muitas vezes as pessoas falam, mas você vai colocar Deus em tudo. Não é que eu coloco Deus em tudo. Na verdade é que eu não tiro ele de nada. Então, se eu for falar sobre empreendedorismo, Deus está lá. Voltou, Pedro? Travou aí, voltou? Voltou. Então, eu vou voltar ao que eu estava falando. Tá? Que apareceu uma mensagem aqui, acho que foi isso que travou. É, E uma coisa que eu entendi, que virou a minha chave quando eu entendi que a importância era a mensagem e não o mensageiro, eu até comentei com a Lu hoje, eu falei para ela assim, que, olha, me perdi aqui, olá, Lu. Oi, Lu, tudo bem? Travou aqui, eu falei e acabei esquecendo. Aí, a Gabriela entrou também.
Então, o que importa é a mensagem e não o mensageiro. Então, não vai importar, eu falei para o aluno, não importa o que as pessoas vão pensar. Então, você desativa automaticamente o senso da autocrítica, você se posiciona desativando isso. E também essa sensação de pensar, de sempre estar preocupado como você está sendo visto pelas pessoas. Porque isso verdadeiramente não importa, não faz sentido, né? E uma das coisas que eu entendo que Deus, a voz de Deus é a voz do desafio. Sempre que você for para um próximo nível, você vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto. E é aí que pega, muitas vezes a gente está acomodado, está satisfeito com aquilo. Deus quer nos levar para um próximo nível, mas a gente insiste em querer ficar ali porque tem medo, né, do desconhecido, a insegurança é tão grande que a gente acaba não querendo ir para a próxima etapa da nossa vida. E agora eu gostaria de falar um pouco, falei bastante sobre a insegurança, o que causa a insegurança, como eu me via, e agora eu vou falar um pouco da confiança. Mas antes de eu falar da confiança, coloca aí, pessoal, a cidade que vocês, da qual vocês são, só para eu ter registrado aqui na live da onde tanto entrou o pessoal. Tem Nova Campina, tem Botucatu, né, Pedro? Vão colocando aí. E então vamos falar um pouco sobre a confiança. E por que que a insegurança ela quebra a confiança? Vocês vão entender agora. Olha o significado da confiança, eu achei sensacional. A confiança é uma característica da personalidade. Então, quer dizer, a insegurança é um estágio emocional, certo? Mas a confiança é uma característica da personalidade. É uma característica. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com as características dele, a imagem e semelhança dele. Então, a confiança é algo que já está enraizado em nós. A confiança pertence à nossa identidade. Então, o intruso é o medo e a insegurança. O medo, na verdade, ele é um estágio de proteção que o nosso corpo tem. Mas ele, em excesso, o que que ele faz? Ele nos paralisa. A gente entra nesse estágio de insegurança, de ansiedade, de estresse e vira um turbilhão, né? Então, a confiança é uma característica da personalidade e pode ser entendida como acreditar, estar seguro, ter certeza sobre algo. A confiança, então, seria a hipótese que formulamos sobre o comportamento futuro. Olha aqui que a confiança está atrelada a uma hipótese que formulamos sobre um comportamento futuro. O que é esse comportamento sobre o futuro? Nada mais é do que a fé. A fé não é as coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, ou seja, é futuro. Então, a confiança, quando nós temos confiança, nós demonstramos também que nós temos fé, que nós acreditamos. Então, a confiança é isso, né? Ou alguém e que não depende de nós. A confiança é a hipótese que formulamos sobre o comportamento futuro de algo ou alguém e que não depende de nós. Gente, se não depende de nós, de quem depende? De quem depende? Eu acabei de falar aqui com vocês. Isso é de Deus, vem de Deus. Então eu entendi isso, eu comecei a buscar isso em Deus. Eu falava, Senhor, eu quero mudar a minha vida, o meu posicionamento. Tira de mim o medo. Eu orei tantas vezes pedindo para Deus, me tira o medo, me tira o medo, me tira essa sensação que eu tenho quando eu vou na frente, eu sou frio, né? Era ligar uma câmera para tentar falar, o nervosismo batia. E isso que já falei, já participei de eventos, do treinamento para a equipe, né, lá da nossa empresa, mas ainda assim eu tinha aquela sensação muito grande de desconforto e eu não sabia de onde vinha. Então, eu queria abrir um parênteses aqui para você pensar comigo o seguinte, só para você entender. Quando você compra um aparelho, vamos pensar no aparelho, pode ser um celular, qualquer aparelho eletrônico, e faz de conta que você não tem acesso ao Google, a tecnologia nenhuma, você só está com o aparelho ali na sua mão, você acabou de comprar, saiu da caixinha. E você quer saber tudo sobre esse aparelho, quer saber as funções que ele tem, como que você vai ligar, se ele tem que ficar quanto tempo carregando quando você comprou. O que você consulta para ter todas essas informações? Coloquem aí, vamos compartilhar comigo aí, vocês que estão aí. Se eu comprar um aparelho,
e eu precisar saber tudo sobre esse aparelho, o que que vem com ele que me dá essa certeza de todas as funções, as funcionalidades dele? Quem arrisca colocar aí? Alguém? Vamos ver o que que vem junto dentro da caixinha com o aparelho. Deixa eu beber água enquanto eu. Sabe o que que vem junto? Vocês vão arriscar, vocês estão muito tímidos aí na live, pessoal. Ó, Pedrão! Isso aí. Isso aí. Vamos quebrar a timidez, gente. Eu não tô vendo vocês. Quem tá se expondo aqui sou eu. Então, a ideia de todo o conteúdo que eu trouxe aqui é fazer vocês saírem do estágio que estão e para o próximo nível. Vamos lá, é o manual. Muito bem, Bel, manual. E por que que a gente vai buscar e tem extrema confiança no manual, que ali tem tudo o que eu preciso sobre aquele aparelho? Por quê? Porque quem criou aquele aparelho e desenvolveu, ele sabe todas as propriedades desse aparelho. Ele sabe todas as funções, as características, e ele coloca tudo isso, ele descreve tudo isso no manual, no manual. E com a gente não é diferente. Lá em Salmos 139, diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ó, vou puxar, vou colocar ele aqui. Salmo 139. Fala que o Senhor, ele nos conhece. Ó, ele diz, ele me conhece, ele viu o meu corpo ainda informe e no seu livro, escreveu todos os meus dias, sem nenhum deles ainda existir. Então, nós temos também um manual. Todos os nossos dias foram escritos pelo nosso Pai Celestial. Então, se eu preciso saber o que há em mim que precisa mudar, qual é o próximo passo que eu vou dar para que realmente eu saia dessa zona de conforto e vá para o próximo nível, mas eu possa ir para o próximo nível, confiante, na certeza que eu tenho uma palavra, que eu tenho uma promessa. É consultando quem nos criou, o Criador. Assim como a gente consulta o manual que o criador do celular ou de qualquer outro aparelho, ele deixou ali, né? Hoje a gente não consulta mais, né? Hoje nós temos o Google, né? Mas até a informação que está lá no Google, ela foi colocada lá por quem criou o aparelho. Então, a mesma coisa somos nós. Se a gente quer saber alguma coisa sobre a nossa identidade, sobre o nosso valor, sobre a nossa essência, gente, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês e gravem. Se vocês puderem, escrevam aí essa frase para vocês nunca mais esquecer. O que é raro é caro, certo? Tudo que é raro é caro. O diamante você acha em qualquer lugar? Não acha, é raro. Vai comprar um anel de diamante aí para dar para a esposa, alguma coisa de diamante para você ver o preço que é. Por quê? Porque é raro. O Pedro trabalha com pedra brita. O diamante não deixa de ser uma pedra. Agora pergunta pro Pedro aí se a brita é cara. Por que que a brita não é cara? Porque a gente acha em qualquer lugar, a gente acha até na rua. Aqui na minha rua tá cheio de brita. Então, o que é raro é caro. Grave aí, o que é raro é caro. Agora imagine o que é único. O que é raro é caro. Imagine o que é único. E a palavra de Deus fala. Leia lá depois, Salmo 139. Independentemente de religião, gente. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte. Às vezes as pessoas, você põe a Deus em tudo. Não é que eu coloco Deus em tudo. A verdade é que eu não tiro ele de nada. Entende? Então, se eu vou dar um treinamento, eu vou falar, eu vou fluir o reino ali. Se eu vou na minha empresa, se eu vou servir alguém, se eu vou cuidar da minha família, eu fluo o reino ali e fluo com confiança. Por quê? Porque eu tenho confiança em Deus, primeiramente, que é o primeiro passo, né, que a gente precisa dar, é confiança em Deus. Nós não somos nada sem Ele, mas a gente precisa também confiar em nós mesmos. Porque a partir do momento que nós temos um chamado, nós temos um dom, nós temos uma capacitação, algumas habilidades a gente desenvolve,
tá? Nem todo mundo nasceu com o dom de falar e tudo mais, mas existem formas de desenvolver. E a partir do momento que a gente desenvolve habilidades, como eu sou contadora, eu estudei 4 anos para isso. O Pedro, ele é engenheiro, né? A Milene também é engenheira, estudou para isso. Tem uma capacitação. Então, quando eles vão falar daquilo que eles estudaram, eles vão falar com o quê? Com propriedade. Eles vão falar com confiança, porque eu sou capaz, eu posso fazer isso, eu consigo. Só que a nossa mente, ela tem muitas vezes tenta nos confundir. Na verdade, não é a nossa mente, são as vozes, né? As vozes na nossa mente. Então, uma das coisas que nós precisamos conhecer com propriedade é o nosso Pai Celestial. É ter intimidade com Ele, porque nós conhecendo Ele. A gente conhecendo ele na sua essência, a gente saberá dele quem nós somos. A nossa identidade está nele. Então não haverá dúvidas no nosso coração sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre aquilo que Deus quer de nós, quando nós entendemos isso. E aí nós vamos com confiança. Confiança. Eu marquei um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui para compartilhar com vocês. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Eu vou deixar vocês perguntarem também depois, tá? Se alguém tiver vergonha de comentar ou perguntar alguma coisa, mas ficar alguma dúvida, lá no meu Instagram pode mandar, tá? As perguntinhas depois. Ó, em 1 João 5,14, fala assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Você está entendendo? Muitas vezes a gente fala assim, lê esse versículo aqui e fala, não, o que eu pedi, Deus vai me ouvir, né? Mas tem condições para que isso aconteça. Primeiro, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Precisa ir com confiança e se aproximar de Deus. Ter intimidade com o Pai, ter tempo de qualidade com o Pai. Muito se fala, parece algo assim tão, parece clichê, né? Se fala muito sobre intimidade com Deus e tudo mais. Gente, mas só quem está nesse mundão aqui sabe a correria que é e tantas responsabilidades. Gente, todo mundo passa pela mesma situação. Agora, a intimidade, o momento está em nós priorizarmos isso. A gente só vai fazer aquilo que nós priorizamos. Por exemplo, hoje eu priorizei essa live. Priorizei estar aqui. Eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas eu priorizei estar aqui. Eu priorizei estar fluindo de Deus para a vida de vocês, porque é isso que eu acredito. Então, a conclusão que eu quero deixar para vocês é que se somos inseguros muitas vezes porque nós fazemos da nossa maneira, sabe? Tudo que nós fazemos é olhando com a nossa condição, com o nosso braço. E não é isso que é o desejo do Senhor. Tem coisas que nós podemos ir a níveis mais elevados se confiarmos nele, mas não. A gente quer resolver. A gente tá ali com aquele problema. Não, porque eu vou resolver. A gente se esquece de buscar primeiramente em Deus, porque lembra lá em Salmo 139, que diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Todas as coisas estão lá sobre nós, então ele já escreveu, ele já tem, e a palavra de Deus fala que o Senhor tem, os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos para nos dar o fim que nós desejamos. É isso que a palavra diz. Então, se eu acredito nisso, eu sei que a resposta vai estar no meu Deus, vai estar nele. Então, se eu tenho que resolver alguma coisa, por mais simples que seja, eu tenho que ter a humildade para me achegar diante de Deus e pedir direcionamento. Muitas vezes eu bati muita cabeça, gente. Bati muita cabeça em muitas decisões, porque eu sou, quem me conhece sabe, eu sou acelerada, eu sou afoita. Até esses dias eu brinquei, né, com o Yuri. Eu falei, ó, eu tô fazendo esforço lascado para deixar de ser Marta e ser Maria. Porque o meu perfil é muito Marta. Não que, né, o que Marta fez não fosse nobre, né? Ela servia. A gente vê, né, estudando a palavra, que a Marta depois ela foi honrada por Jesus por servir. Mas na primeira, antes, no primeiro capítulo, ela é chamada a atenção, né? Jesus chama a atenção dela, por quê? Porque ela deveria fazer o mesmo que Maria.
estar procurando, né, estar aos pés de Jesus, escolher a boa parte. Então, hoje, eu tenho me esforçado, porque, gente, é posicionamento, é algo assim que não é fácil. Mas a partir do momento que você fala, primeiro é o reino, né, coloca aquele versículo em prática, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não esquenta a cabeça. Vem, vem, elas vêm. Então, o que que eu queria deixar aqui para vocês? Consulte seu Criador. Não se esqueça que há um manual sobre a sua vida, algo escrito sobre a sua vida para te dar um fim grandioso, um fim abençoado, um fim esplendoroso. É isso que Deus tem para você. Você é filho, filha amada de Deus. Não há nada, nada que você possa apresentar para Deus que ele ache que é tão pequeno. Tudo que você vier apresentar para ele é importante. Você é importante porque você é único. Você não é raro. Você é único. Você é mais que raro diante dos olhos de Deus. Então não pense que o problema que você está passando é muito pequeno. Às vezes eu fazia algumas comparações. Eu falava assim, ai, que vergonha, né, de reclamar não, de colocar isso diante de Deus, né? Porque graças a Deus assim eu sou uma abençoada. Como que eu vou ficar pedindo para Deus umas coisas assim que parecem tão supérfluas, né? E enquanto tem pessoas que às vezes não têm o que eu tenho. Então hoje eu aprendi que como pai, né? Porque eu olho muito, né? O Yuri aqui que é pai, eu sou mãe, eu olho muito o comportamento das minhas filhas. Quem não tem filho ainda vai entender quando tiver. E tudo que eles falam pra gente é importante. Se eles chegam com alguma dificuldade da escola, algum amiguinho tirou sarro, para mim pode parecer muito pequeno, mas para elas é a dor delas naquele momento. Então eu ouço, eu dou uma palavra, eu aconchego no meu braço, porque é minha filha. Então, assim que o Pai Celestial nos vê, nós somos únicos. Deus não tem filho preferido, tá? Já vi uma pessoa questionando uma vez, falando, puxa, né? Parece que Deus acontece tudo na vida do outro e não na minha, né? E esse é um outro problema, que é um assunto, de repente, para outra live, que é a comparação, que era outro bloqueio que eu tinha de ficar me comparando muito, de tentar muitas vezes fazer tão bom quanto o outro. Hoje eu entendo que é do meu jeitinho, né? Deus me escolheu do meu jeitinho. Não fiz curso de oratória e tudo mais, mas o Senhor, a mensagem dele é independentemente de mim. E eu convido você também a sair dessa insegurança, do medo, seja lá o que for, que muitas vezes te bloqueia, que muitas vezes te impede de fazer aquilo que você tem vontade. E você tá aí esperando que Deus faça alguma coisa por você. Como eu buscava em Deus, eu pedi, mas Deus, ele não vai vir fazer aquilo que está no nosso alcance. E como eu entendi que a voz de Deus é a voz do desafio, eu me desafiei, né, como hoje, a fazer algo que de repente eu não faria, não faria para me expor. Eu sempre falei que eu sou antissocial nas redes sociais, e isso, graças a Deus, mudou. Porque eu não queria, eu sempre fui muito conservada com relação à exposição, principalmente da minha família, a minha exposição sobre a minha vida em si, como eu estou colocando aqui agora para vocês, algumas coisas que eu identifiquei. Nesse período que eu participei de muitos treinamentos, sabe? Eu já venho já há anos, né, ouvindo a palavra de Deus e Deus falando comigo, só que era um medo, não deixava eu me posicionar. Então, que você hoje seja encorajado com essa palavra e que você consiga também dar os primeiros passos. Como eu falei, eu entrei num processo. Eu estou apenas no processo. Eu acredito que a jornada ela vai ser longa, mas a gente tem que acreditar. Ac- Acreditar muito. Ô, voltou aí? Travou aqui. Voltou? Então, a gente tem que acreditar, como eu estava falando aqui. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E primeiro, como a Paula disse, oi Paula, Paula acabou de entrar aí. Um beijo, minha amiga, que faz parte de toda essa mudança na minha vida também. Primeiro a gente coloca o pé. A Paula falava muito isso. Depois Deus vem e coloca o chão. Isso é confiança. Isso é fé. Amém?
Quem está me ouvindo aí diz amém, se concorda com o que eu falei. Um beijo, Paula. Um beijo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, que às vezes eu... Aí. Jaira, um beijo, Jaira. Que bom ter você aqui. A Giane. Gente, coloca o lugar que vocês são. Tô vendo gente, Nova Campina aqui, ó. Coloca aí. Amém, amém. Que legal, gente. Que bom. É tão bom a gente se sentir livre. A palavra fala que para nos libertar. Como é que é? Eu esqueci o versículo agora. Mas diz que. Coloca aí, Pedro. Você que é da palavra. Fala aí. Para sermos verdadeiramente livres, aquela passagem que fala. Foi para nos libertar que ele veio, né? Para que verdadeiramente nós fôssemos livres. É mais ou menos assim. Eu não coloquei, veio aqui na minha cabeça agora, sobre a questão de sermos livres. Gente, eu vou encerrar essa live aqui agora. Eu queria agradecer de todo o meu coração por todos vocês que estiveram aqui comigo. Espero que tenha feito sentido tudo que eu falei aqui para vocês. Eu agradeço por vocês terem entrado, por tirar esse tempinho aí comigo, por toda. Isso foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso aí. Alphaville, ó, tem gente de São Paulo aqui, ó. É chique demais, minha amiga. E antes de encerrar aqui, eu queria falar para vocês que subiu, eu acho que subiu agora um banner no meu Instagram. E eu queria que você fosse lá comentar nesse banner. Se não subiu, assim que eu encerrar a live, eu vou subir. Comentar assim, no banner o que se fez sentido para vocês, se abençoou a sua vida. E também eu vou deixar salva essa live aí, porque muitas falaram para mim que está no grupo familiar. Então, que vocês curtam, que vocês comecem a seguir também. Eu vou trazer mais conteúdo aqui. E a ideia minha com tudo isso aí é edificar a vida de vocês e trazer aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, tem feito na minha vida, porque o Senhor tem realmente feito um reboliço na minha vida e eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido. E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar? Não? Então, tranquilo. Às vezes surge alguma dúvida depois, pode estar colocando lá no banner, tá? Então, Deus abençoe todos vocês. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Eu queria entregar uma mensagem bem rapidinho, mas que trouxesse edificação. E eu espero que vocês tenham sido tremendamente abençoados aí, tá? Fiquem com Deus. Um beijo grandioso, ô Bel. Obrigada, minha irmã. Você é uma das minhas maiores incentivadoras. É muito bom estar falando com vocês. É bom que a nossa distância ela é encurtada, né? Quando a gente está aqui vendo o outro ali. Muito bacana. Gente, um forte abraço para todos vocês e continuem tremendamente abençoados e fluindo o reino. Que vocês não deixem a insegurança destruir a confiança que vocês têm em Deus e em vocês mesmos, porque o Senhor chamou cada um de nós para sermos governantes, né, nessa terra, para governar, para exercer governo. Exercer, é uma palavra difícil de falar para exercer governo aqui nessa terra. Nós somos embaixadores do reino e vamos continuar levando o reino. Um abraço, viu? Forte abraço a todos.